Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez nessa noite em nosso meio. O nosso culto, ó Deus, a nossa adoração é centrada na Tua Palavra. O nosso culto, a nossa adoração é centrada em Cristo Jesus. E sabemos, ó Deus, pelas Suas promessas, que o Senhor se faz presente no nosso meio nessa noite. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe as nossas crianças no momento de culto, que elas terão, aonde será pregado o Evangelho na linguagem delas, aonde elas vão ter contato com o Evangelho, Senhor, que desde a eternidade elas já se apaixonem por Cristo Jesus, Senhor. Nós também queremos pedir, neste momento, por nós, Pai, para que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração pela Tua Palavra. Que o Senhor quebre as correntes, as cadeias, ó Deus, que o Senhor derrube as filosofias que muitas vezes tentam cercear a Tua vontade em nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. As crianças podem se dirigir lá, a tia Rose está já esperando por vocês. Como vocês sabem, nós estamos estudando o Evangelho de A a Z. Nós vamos aqui por um bom tempo ainda na exposição no livro de Gálatas, pelo menos até o final de abril. Pelas minhas contas, até o final de abril. Até início de maio? Poxa, maravilha, hein? Muito bom. Vamos até o início de maio com a Epístola aos Gálatas. Então, a gente tem trabalhado essas ideias. E até aqui, nós chegamos às seguintes mensagens. Nós já estudamos 6 mensagens, né? Deixa eu dar ênfase nas duas últimas, a 5 e a 6. Permanecendo em sintonia com a verdade do Evangelho. Pastor Guilherme, semana passada à noite, pregou essa mensagem, né? E eu fiquei sabendo que foi muito bom. Diga-se de passagem, o pessoal gostou muito da mensagem do pastor Guilherme. Então, que bom que Deus usou o pastor Guilherme, né? Que bom. E nós vimos que na mensagem que o pastor Guilherme trouxe, há um confronto entre Paulo e Pedro. Então Pedro está sendo confrontado por Paulo e Paulo está colocando os pingos nos is com Pedro, dizendo que ele é hipócrita. E a gente percebe que a hipocrisia de Pedro, se, em suma, né, resumindo, se dá por quê? Porque ele vive como gentil, mas exige que outras pessoas vivam como judeus. E a gente então percebe que há uma diferença. Qual que é a tese? Existe uma diferença entre a prática e o discurso. A prática de Pedro é uma, mas o seu discurso é completamente o quê? Diferente. Então, esse é o resumo. Existem mais sinais de hipocrisia, mas se você não pegou a mensagem da semana passada, você pode acessar nossas redes sociais e ouvir a mensagem do pastor Guilherme. Hoje, pela manhã, nós estudamos a continuidade do texto. Uma vida enraizada no Evangelho, que é quando Paulo vai terminar o seu argumento contra a hipocrisia de Pedro. Então nós olhamos essa mensagem que é enraizada no Evangelho e percebemos que essa mensagem, ou a vida enraizada no Evangelho, ela está alicerçada sobre a principal doutrina da Reforma Protestante, a justificação pela fé. E a justificação pela fé somente em Cristo Jesus. Uma das teses que nós trabalhamos foi que a nossa justificação é um ato gracioso de Deus, é um ato que vai ao nosso encontro, um ato gracioso de Deus que não depende das minhas virtudes, não depende das minhas bondades, não depende do meu conhecimento, depende somente de Deus, depende somente dele. E esse ato gracioso é desdobrado na cruz de Cristo Jesus, que nos redime de todo o nosso pecado. Então a nossa justificação
não é pelas nossas boas obras. Porque se a gente tentar fazer as coisas de uma forma honesta dentro do Evangelho, nós vamos nos cansar. Nós vamos nos cansar e nós não vamos chegar lá. Nós nos tornaremos como Pedro, hipócritas. Então a gente chega na nossa mensagem, vivendo no poder do Espírito Santo. Vivendo no poder do Espírito. E presbiteriano falar sobre viver no poder do Espírito é um negócio meio antagônico, né? Pessoas assim olham pra gente e pensam que nós somos, né? Já ouvi até falar, já me chamaram de sorveteriano. Já falaram pra mim, você é presbiteriano? Eu falei, eu sou presbiteriano. Não, sorveteriano. Eu não entendi o que significa isso, né? Mas eu gostaria de dizer que nós, como reformados, nós cremos plenamente na atuação do Santo Espírito de Deus. Pelo contrário, diferente de qualquer outro segmento da fé evangélica, nós damos liberdade para que o Espírito seja o quê? Soberano. Nós não colocamos o Espírito em uma caixa, porque pode perceber, todos os outros segmentos evangélicos dizem que o Espírito precisa fazer dessa forma, desse jeito, daquele jeito. Nós aqui não, nós falamos o seguinte, Deus, ele é o quê? Soberano. É um dos pilares da nossa teologia. Deus é soberano e ele atua como ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, na forma que ele quiser. E ele não precisa perguntar para a gente o que ele vai fazer. Como ele vai fazer. Deus não precisa da nossa permissão. Nós cremos nisso. Nós comungamos dessa fé. No entanto, então, qualquer acusação com a gente é meio infundada. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Você já se sentiu meio perdido na sua vida? Já se sentiu assim, meio deslocado dos lugares, das coisas? Eu não sei se você sabe, vou te contar uma coisa aqui, vou te contar um problema meu. Entre muitos, porque eu tenho muitos problemas, vocês já perceberam isso, mas entre uns dos problemas que eu tenho um grau leve de dislexia. E a minha dislexia, ela se manifestou muito cedo. Eu sempre troquei o M pelo N. Então eu tive que decorar uma fórmula. Antes de PIB é M. Sabia que eu tive? Porque eu trocava. Eu trocava o M pelo N, era uma desgraça total. Porque até eu descobrir o que era que eu tinha, né? Eu tirei muita nota vermelha em português, né? Até eu descobrir essas coisas. E uma das coisas da dislexia é que você é desatento. Desatento, sabia disso? Não sei se você tem, mas eu sou extremamente desatento com as coisas. E eu preciso de rotina. Não sei se você, mas quando eu perco a minha rotina, quer ver? Eu odeio entrar de férias. E eu odeio que as minhas crianças entrem em férias. Você sabe por quê? Porque quando eu entro em férias, ou quando os meus filhos entram em férias, sabe o que acontece com a minha rotina? Vai para o espaço. E eu fico totalmente perdido. Porque eu tenho uma rotina, eu acordo cedo. Pode perguntar para minha esposa, que não me deixa mentir. 5 e pouquinho da manhã eu estou acordado. Vou ler meu texto. Depois eu pego os meus filhos, levo para a academia. A Lu me encontra direto lá na academia, para provar que é verdade, que eu não estou mentindo. Depois eu volto, tomo um banho, venho para o escritório da igreja, pai, e começo meu dia. Eu tenho a minha rotina. Quando eu perco a minha rotina, eu me fico deslocado. Sabe que você fica assim? Aonde eu estou? Quem sou eu? Não sei se você já passou por isso ou se você passa por isso. Mas para mim é terrível. Eu entro em desespero, fico em parafuso. Isso era o que estava acontecendo com os Gálatas. Eles perderam a âncora, porque perder a rotina para mim, que eu tenho entre muitos problemas que eu tenho, mais um, dislexia, perder a rotina para mim é eu perder a minha âncora.
Os Gálatas perderam a sua âncora. E qual que era a âncora da igreja aos Gálatas? O Evangelho. Eles perderam o Evangelho. E quando você perde a sua âncora, quando você perde aquilo que te dá segurança, você se sente um náufrago. Um náufrago. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos você fica assim, o que eu vou fazer daqui para frente? Porque você perdeu a sua âncora. Quando você perde a sua âncora, por ser um náufrago, você se mete nas mais variadas enrascadas. E era isso que estava acontecendo com os Gálatas. Os Gálatas perderam a sua âncora. E ao perderem a sua âncora, eles estavam sendo seduzidos por um ensino que não era o ensino do Evangelho. E talvez a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês nessa noite é: aonde está a sua âncora? Para você não ser um náufrago. Porque se você não tiver uma âncora que te dá firmeza, que te sustenta em meio às tempestades da vida, você é um náufrago. O apóstolo Tiago, ele tem uma imagem interessante sobre isso na epístola dele. Ele fala que aquele que não tem uma âncora, não tem uma firmeza na fé, ele é como alguém que é levado e jogado pelo vento, pelas ondas do mar. Por todo tipo, por todo vento de doutrina, por todo modismo. E isso acontece muito com a gente. Procurando a facilidade, porque o nosso problema, quando nós não temos uma âncora, é que o atalho nos atrai. Já perceberam? Nós somos loucos por um atalho, por um caminho das pedras que a gente consiga realizar o sonho da maneira mais rápida possível. Eu e você fazemos isso. Mas muitas vezes nós buscamos esse atalho porque nós perdemos a nossa âncora, a nossa base de sustentação. Somos então jogados e lançados de um lado para o outro por ventos, por modismos. E toda hora o mercado, tanto evangélico quanto o mercado de autoajuda, tem um modismo novo. Todo dia tem um coach novo para salvar a sua vida, para tirar você da sua pendura. Então perceba, sem uma boa âncora, você vai se tornar um náufrago. E se tornando um náufrago, duas coisas podem acontecer. O seu barquinho ser jogado contra as pedras. Se for jogado contra as pedras, o seu barquinho vai afundar. Se tornando um náufrago, você pode vir a morrer de inanição, porque você não vai conseguir chegar em terra firme. É assim que acontece com a gente. Então eu gostaria de ler para vocês o texto que vai permear a nossa reflexão nessa noite. Perceba aí, você pode acompanhar na projeção. Ó Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realizar essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. O capítulo 3 de Gálatas, no seu contexto mais amplo, talvez é o capítulo mais complicado da carta. Essa semana eu comprei uns 4 novos comentários, só para eu pegar o capítulo 3 de jeito.
Porque eu achei que eu estava lendo os comentários, falei, não, mas tem algumas coisas faltando, tem algumas peças não encaixando na minha cabeça. Sabe quando você lê e fala assim, nossa, está faltando alguma coisa. Daí eu fui ler um comentário. Daí o comentarista diz o seguinte, o capítulo 3 de Gálatas abre parênteses para o Todd Wilson. O capítulo 3 de Gálatas é o capítulo mais difícil de todas as epístolas do apóstolo Paulo. É um capítulo que, em todos os comentários, tem mais ou menos 300 formas de você interpretar o capítulo 3 de Gálatas. Por isso que eu falei, estava faltando algo. Eu achei que era comigo, mas tem muita gente no mesmo barco. Então o que eu fiz? Eu orei e falei, Deus me ajuda, porque se ninguém sabe para onde vai, como é que eu vou achar? Bom, então eu resolvi fazer o seguinte. A gente vai devagar no capítulo 3. Por isso que a gente pegou os 5 primeiros versículos. Porque o capítulo 3 vai ser slow food. Não dá para você ir rápido. Não dá para você querer engolir o capítulo 3 rápido. Primeiro, é o capítulo que mais tem citações do Antigo Testamento, depois do versículo 5, em todas as epístolas do apóstolo Paulo. Ele vai fazer ponte o tempo todo com os patriarcas, com a lei, e você vai precisar ter atenção nisso, porque senão você perde toda a mensagem do capítulo 3. Então a gente vai hoje dar o primeiro passo para dentro do capítulo 3 de Gálatas. Então Paulo começa esse primeiro passo do capítulo 3 falando sobre o quê? Sobre o poder do Espírito. Não é à toa, né? Não é à toa. Para você compreender o capítulo 3 de Gálatas, você precisa ter uma ajuda extra do Espírito Santo de Deus. E como esse poder do Espírito se desenvolve na nossa vida? Porque talvez essa seja a grande pergunta. O pastor Francis Chan, ele tem um livro chamado O Deus Esquecido, que fala do Espírito Santo. E ele tem uma tese. Ele fala que nas igrejas históricas evangélicas, ou seja, como nós, o Espírito Santo, ele é quase que algo esquecido, deixado de lado. Nós falamos do Pai, nós falamos do Filho, e nós temos medo de falar de quem? Do Espírito. Talvez porque, historicamente, os pentecostais e neopentecostais se apropriaram do discurso do Espírito Santo. Então, para a gente tomar um pouco de cuidado e para a gente não se igualar a uma teologia mais pentecostal, nós fazemos o quê? Nós damos um passo atrás e ficamos olhando. Mas isso não é honesto. Isso não é honesto. Não é honesto com a teologia, porque a pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, é uma forte ênfase dentro da teologia reformada. O Espírito Santo e os primeiros grandes avivamentos acontecem aonde? Nas igrejas históricas. Nas igrejas históricas nós temos, por exemplo, o avivamento de Jonathan Edwards. Um grande avivalista de know-how teológico reformado nos Estados Unidos da América. E tantos outros que eu poderia citar aqui para vocês, mesmo a Reforma Protestante. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que nenhum dos teólogos históricos se furtou a falar do Espírito Santo e a trabalhar a ênfase do Espírito Santo dentro da vida dos discípulos. Então nós não podemos fazer isso. Agora veja, Paulo então, ele dá para nós alguns pontos. Primeiro, como viver no poder do Espírito Santo. E o primeiro ponto é esse. O ponto de partida, o essencial, é o Cristo crucificado. O resto é blá, blá, blá. O ponto de partida, o essencial, é o quê? É o Cristo crucificado. Qualquer outra coisa a mais nisso é blá, blá, blá. É retórica. É jogo de retórica. Então perceba o que Paulo vai dizer no versículo de número 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos
que Jesus Cristo foi exposto como o quê? Como crucificado. Isso me fez lembrar e percorrer a minha Bíblia na citação de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 2. Irmãos, quando estive com vocês, anunciei-lhes o ministério de Deus, o mistério de Deus, não a fim de ostentação, de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser o Cristo e este o quê? Crucificado. Perceberam? Paulo tem uma ênfase aqui na mensagem dele. Eu não estou falando de coisas que são mistérios, porque na igreja evangélica a gente gosta de mistérios, né? Isso aqui é mistério, né? Deus me deu um mistério. Não! Paulo não está fugindo da grande narrativa do evangelho. Paulo está pregando o quê? O Cristo, e esse Cristo o quê? Crucificado. Veja, existe moda aqui? Existe novo ensino? Existe nova revelação? O que existe? O Cristo. E o Cristo o quê? Crucificado. O Cristo crucificado, segundo o próprio apóstolo Paulo, é o poder de Deus. É o poder de Deus. O Cristo crucificado é o poder de Deus para a remissão dos nossos pecados e para a compreensão da nossa história. É no Cristo crucificado que nós temos o quê? A revelação de todas as coisas. O cume de toda a história. O ponto de inflexão. Existe um ponto de inflexão na história. E o ponto de inflexão da história é o Cristo crucificado. Não existe outra coisa. Não existe outro assunto. Parece até pouco, né? Simples. Mas perceberam que o Evangelho é algo simples para as nossas vidas? Qual é a mensagem que transforma a vida das pessoas? Ou qual deveria ser a mensagem que transforma a vida das pessoas? O Cristo crucificado. Por que a mensagem do Cristo crucificado sumiu das igrejas evangélicas? Porque nós preferimos ouvir sobre temas variados. Temas variados. Eu não quero fazer crítica incisiva a nenhum movimento. A nenhum movimento. Mas um dia desses, eu peguei uma série, assim como nós fazemos aqui, séries de mensagem. E eu espero nunca recair neste erro, né? Mas a série de mensagem tinha o tema de um filme. Nós também já fizemos mensagens aqui com temas de filme, mas ligando plenamente ao Evangelho. O tema do filme dava uma ponte perfeita com aquilo que nós iríamos pregar dentro de uma das nossas séries expositivas. Vocês já viram isso? Mas o tema do filme era Top Gun, Maverick. E a série era Top Gun Maverick. E eu fiquei assim, mas aonde isso vai chegar no Evangelho? E eu acho que talvez o pregador deve ter tido um lance de sabedoria extrema, que eu não tenho, talvez pelas minhas limitações, para criar as pontes necessárias para o Evangelho. Mas perceba uma coisa que eu quero dizer para você. Quando eu falo de blá, 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 é essa perfumaria que muitas vezes entope a nossa mente em relação ao Evangelho. Nós estamos buscando coisas novas, nós buscamos modismos, e a nossa vida mesmo não está alicerçada aonde?
no Evangelho. Então, como nós não estamos alicerçados, como a nossa vida não está ancorada no Evangelho, nós somos suscetíveis a qualquer tipo de moda. Nós somos suscetíveis a qualquer tipo de mensagem. Nós nos encantamos com qualquer coisa. Porque às vezes, no Evangelho, menos é mais. Menos é mais no Evangelho, porque às vezes não tem a revelação, um mistério, aquilo que o nosso coração acha que Deus vai fazer ou vai tirar. Não, é simplesmente uma única e pura mensagem. Cristo morreu por você para restaurar a sua conexão com Deus. Essa é a mensagem da cruz. O que nós estamos procurando, então? Não sei. Os Gálatas começaram a vida no Espírito. Quando vieram a Cristo Jesus e quando viram o Cristo Jesus e este o quê? Crucificado. Observe que Paulo enfatiza o quão visível era a visão deste Cristo. Cristo era visível para eles. Paulo, então, faz uma alusão a isso. Como nós estudamos no capítulo 2, no verso de número 20, Paulo diz que nós precisamos ser um paradigma, um modelo do Evangelho. Então, o próprio Paulo vai a dizer, se você precisa ter um modelo do Evangelho, você precisa olhar para quem? Para mim. Para mim. Então, perceba uma coisa. Quando nós criamos subterfúgios, quando nós criamos coisas que não estão nas Sagradas Escrituras, para atrair as pessoas para o Evangelho, nós estamos tirando a nossa responsabilidade de nós sermos o testemunho vivo do que o Evangelho faz. Nós fazemos isso. Nós lançamos luz sobre outra coisa que não é o Evangelho para tirar a atenção de nós. Porque veja, o Evangelho vai dizer o seguinte, o Evangelho vai dizer que você é o sal da terra e a luz do mundo. Não é isso que Jesus diz? O que significa você ser o sal da terra e a luz do mundo? Vamos, gente, não é uma pergunta retórica. O que significa você ser o sal da terra e a luz do mundo? Você provavelmente já deve ter ouvido vários pregadores muito mais eloquentes do que eu falarem sobre sal da terra e luz do mundo. O que significa você ser o sal da terra e a luz do mundo? Ser diferente. Temos um palpite aqui. Ser diferente. Sal da terra e luz do mundo. O que o sal faz? Dá sabor e conserva. Mas a função principal do sal é dar sabor. Você já comeu uma comida sem sal? Eu já fiquei algumas vezes hospitalizado. E comida de hospital, geralmente, a comida tem sal. Ainda mais porque está quase todo mundo morrendo lá, então tem que ter pouco sal. Tem que ter pouco sal na comida. Né? Então o que acontece? Comida sem sal. Comida sem sal dá vontade de você comer? Comida sem sal é saborosa? Comida sem sal dá água na boca? Comida sem sal provoca desejo? Comida sem sal provoca o quê? Quê? Repulsa. Repulsa. Você come uma comida que pode até ter, assim, um aspecto bonito. Mas quando você põe na boca e você vê que ela está mal temperada, mal salgada, você faz o quê? Você engole pela misericórdia de Deus.
Mas a sua vontade é sumir dali. É que nem quando você come arroz doce. Você come pela misericórdia de Deus, mas a sua vontade é sumir dali. É sumir dali. Por quê? Porque aquilo provoca repulsa em você. Não arroz doce, mas a comida sem sal. A comida sem sal faz isso. Então perceba, Jesus está dizendo para você que você é a luz do mundo e o sal da terra. Agora, se você não é o sal, e daí Jesus tem uma outra... No Evangelho, Jesus vai dizer uma outra coisa. Vai dizer assim, olha, se o sal perder a sua utilidade, ele serve para o quê? Para ser lançado fora. Ele não serve para absolutamente nada. Toda vez que a gente cria um subterfúgio para o Evangelho, nós estamos lançando luz sobre esse subterfúgio, para não lançar luz sobre quem? Sobre nós. Toda vez que nós criamos uma regra para o Evangelho, nós estamos dizendo que a regra é mais importante que o Evangelho. E era isso que estava acontecendo aos Gálatas. Eles criaram regras judaizantes e diziam que aquelas regras eram mais importantes que o próprio Evangelho. Eles jogavam luz sobre essas regras para fugir da responsabilidade deles serem a luz do mundo. É isso que nós fazemos. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que Paulo, então, ele começa dizendo aos Gálatas, olha, vocês precisam entender que vocês precisam ser o principal deste evangelho é carregar o Cristo crucificado. Veja o que Calvino vai dizer na interpretação desse texto. Paulo não os acusa de terem desde o princípio rejeitado o evangelho, mas de não terem perseverado na obediência do evangelho. E aqui está uma das coisas porque nós temos subterfúgios. Porque o evangelho, quando nós abraçamos o evangelho, uma coisa nós precisamos ter: obediência para perseverar no evangelho. Sabe por que nós gostamos de modinha nas igrejas? Porque as modinhas passam. E a gente não precisa ter o quê? Obediência. Porque obediência significa o quê? Fidelidade. E fidelidade significa o quê? Uma mesma obediência, uma longa obediência na mesma direção. A partir do momento que você se envolve com outras coisas e cria subterfúgios para aprimorar o evangelho, você não precisa obedecer o evangelho em todas as suas nuances. Então, veja, o que acontece? Quando um verdadeiro discípulo não pode, enquanto um verdadeiro discípulo não pode perder sua união com o Espírito, ele pode interromper sua comunhão com o Espírito. E o pecado é a grande interrupção da comunhão com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, que a gente minimiza o pecado às vezes. Nós achamos que pecado são alguns atos, né? Adultério, roubar, matar, porque está lá nos 10 mandamentos, né? Então a gente pega os 10 mandamentos, que a gente sabe que não são 10 mandamentos, mas são palavras que Deus deu ao seu povo. A gente pega aqueles 10 princípios que estão lá em Deuteronômio, em Êxodo, e a gente olha para eles e fala o seguinte: aqui estão os pecados. Mas deixa eu te falar uma coisa. Adulterar o evangelho é pecado. Sabia disso? Minimizar o evangelho é pecado. Sabia disso? Deturpar o evangelho é pecado. Sabia disso? Muitas vezes nós fazemos isso com o evangelho.
Muitas vezes as pessoas estão perguntando, mas eu estou em pecado? Tá, você está em pecado. Se você não está seguindo o Evangelho em todas as suas nuances, você está pecando. Nós achamos que pecados são algumas coisas. Nós elencamos os pecados, né? Porque elencar os pecados é fácil. Porque você elenca aquilo que você cumpre. Jovem rico. Lembra do jovem rico? Jesus, meu bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala, olha, você tem que cumprir os mandamentos. Isso eu já faço desde moleque. Isso eu já faço desde moleque. O que o jovem rico tinha na mente? Os mandamentos, os princípios que ele cumpria. Aquilo que ele elencou para a vida dele. Ele tinha um checklist. Sabe, checklist? Ele dava um checklist na vida dele e falava assim, não, a minha vida está ok. Daí o que Jesus faz com o jovem rico? Mostra o pecado que estava encoberto. O jovem rico, ele manipulava o quê? A palavra de Deus. Porque, deixa eu te perguntar uma coisa, ele conhecia a palavra de Deus? Conhecia a palavra de Deus. O jovem rico conhecia a palavra de Deus. Ele sabia qual eram os mandamentos. Ele tinha um pleno conhecimento da palavra de Deus. E ter pleno conhecimento da palavra de Deus leva você muitas vezes a fazer o quê? Manipular a palavra de Deus. Para o seu benefício. E quando você faz isso, você está o quê? Pecando. Então perceba, o que eu estou dizendo para você? Não, que você como um crente fiel, como um discípulo transformado pelo Espírito Santo, você não perde a comunhão com esse Espírito, mas você pode fazer o quê? Abafar a comunhão com esse Espírito. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versos de 26 a 22, ele diz, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o quê? O Espírito. Não tratem com desprezo as profecias. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Não apaguem o quê? O Espírito. Paulo está dizendo isso para uma igreja. Paulo não está dizendo que eles perdem a comunhão do Espírito ou perdem a salvação em Cristo Jesus, mas eles podem fazer o quê? Apagar o Espírito. Abafar o Espírito. E a ideia de apagar aqui é você abafar. Sabe quando você faz aquela casinha da chama para apagar ela? Tirar o oxigênio da chama? Toda vez que nós vivemos uma vida de pecado, toda vez que nós adulteramos a palavra de Deus para o nosso próprio benefício, nós estamos apagando o Espírito. Toda vez que nós não abraçamos o Evangelho de maneira integral, como ele é apresentado nas Sagradas Escrituras, nós estamos abafando o Espírito. Essa é a verdade do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. Vocês estão abafando o Espírito. Vocês estão apagando o Espírito. E por que vocês estão apagando e abafando o Espírito? Porque vocês estão adulterando a palavra de Deus. Vocês estão criando subterfúgios. Vocês estão colocando o quê? Moda no Evangelho. O teólogo James Smart diz o seguinte: sem a Bíblia, o Cristo lembrado torna-se o Cristo imaginado. Um Cristo moldado pela religiosidade e pelos desejos inconscientes de seus adoradores. Deixe-me reformular a citação do Smart aqui. Sem a Bíblia, o Cristo que você prega aos outros é o Cristo da sua própria imaginação, quando você tenta fazer os outros a sua própria imagem, não a imagem de Cristo. E aqui está uma das grandes dificuldades da igreja evangélica. Os nossos achismos. Os nossos achismos é moldar as pessoas não a Cristo Jesus. Nós estamos moldando as pessoas aquilo que nós achamos que é Cristo Jesus.
C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai falar que o Cristo apresentado nos evangelhos, ele é indomável. Você não consegue domesticar o evangelho, você não consegue domesticar o Cristo. Você não consegue colocá-lo na sua caixa, dentro dos seus achismos. Porque quando você faz isso, você criou um ídolo. E esse não é mais o Cristo das Sagradas Escrituras. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você quer viver no poder do Espírito Santo? Aprenda sobre o Cristo crucificado, porque o resto é blá blá blá. Segundo, se você deseja viver no poder do Espírito Santo, mantenha seus ouvidos abertos, dando prioridade máxima à palavra de Deus. Veja o que o texto vai dizer, verso 2. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Foi pelo que vocês receberam o Espírito? Pela prática da lei, pelas virtudes que vocês estão tentando desenvolver sozinhos? Porque vocês ouviram a mensagem do Evangelho. Aquele que lhes, versículo de número 5, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei, porém, pela fé na qual receberam o quê? A palavra. A ideia de receber aqui é de ouvir também. Veja o que Paulo está nos mostrando aqui. Em pouco espaço de tempo, vocês sabem, toda vez que a gente lê as cartas paulinas, a gente tem que estar atento quando ele repete mais de uma vez uma ideia, porque aquilo é precioso. Paulo está dizendo o seguinte: vocês receberam o Espírito pelo esforço próprio que vocês fazem para se tornar virtuosos? Vocês receberam o Espírito pelas campanhas de oração que vocês fazem, pelos 21 dias de jejum? Ou vocês receberam o Espírito porque o Evangelho fala do Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito pelas suas virtudes? Ou vocês receberam o Espírito porque é no Evangelho que contém a mensagem do Espírito? Deus derrama seu Espírito em nossas vidas quando respondemos à palavra do Evangelho. Mas devemos reconhecer que há duas maneiras de ouvir. Há duas maneiras de ouvir. Ouvir como ouvidos, com os nossos ouvidos, ou ouvir aqui como a apóstolo Paulo coloca, ouvir com fé. São duas formas diferentes. Somente o último tipo de audição abre a porta para a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Perceba. Então, que as atividades religiosas em si não mediam, não criam pontes entre você e o Espírito Santo. As nossas atividades religiosas não fazem isso. Podemos nos envolver em todos os tipos de atividades da igreja, mas não ouvir o Espírito Santo de Deus. Podemos ter uma vida aparentemente piedosa, mas mesmo assim não ouvirmos aquilo que Deus está dizendo para a gente. Quer ver uma coisa? O que o Espírito fala à igreja? Qual é a missão da igreja? Coisa básica, gente, pelo amor de Deus, não me deixe no vácuo agora. Qual a coisa básica? Por que a igreja existe? Em anunciar o Evangelho. O que o Espírito fala à igreja? Que nós devemos, então, testificar, anunciar, pregar o Evangelho. Então, a função básica da igreja só é uma:
A função básica da igreja não é se tornar um clube para os nossos adolescentes. A função básica da igreja não é se tornar uma tutora de jovens perdidos. A função básica da igreja não é se tornar um clube de senhoras legais que vêm à igreja para fazer artesanato. A função básica da igreja não é fazer show de música, não é fazer absolutamente nada. A função básica da igreja, a única coisa que a igreja deve almejar e desejar é fazer o quê? Anunciar o evangelho. Pregar o evangelho. Testificar o evangelho. Você quer ouvir Deus falar a sua vida? Sabe uma das coisas que mais me choca como pastor? É alguém entrar na minha sala e dizer, pastor, eu nunca ouvi Deus. Eu falo, meu Deus, você nunca leu a Bíblia. Ué, não é? A pessoa chama, nunca ouvi Deus. Eu quero ouvir Deus, pastor. Eu quero ouvir a vontade de Deus. Eu estou com um ué aqui na minha cabeça. E eu fico pensando, as pessoas acham que Deus precisa romper os céus com um anjo, vir um anjo, o anjo aparecer. Se um anjo aparecer para mim, eu fujo do anjo. Eu fujo. Porque eu tenho medo de anjo. Eu não sei vocês, mas eu tenho medo que um anjo apareça. Eu falo para Deus, Deus, não precisa me mandar nada. Você já mandou a Bíblia, tá joia. Não precisa de anjo. Eu tenho uns amigos pentecostais. E eles dizem para mim o seguinte, eu faço parte de um grupo de pastores pentecostais. E toda semana alguém viu um anjo. Eu falo, meu Deus do céu. Quem mais viu o anjo aqui? Eu falo para meus amigos pentecostais, sou amigão deles, nós compartilhamos, eu tento falar um pouco da teologia reformada para eles, e eles até gostam, mas esse negócio de anjo me dá um nó na cabeça. Você não precisa ouvir mais nada, porque Deus já revelou todas as coisas, Mas veja só, não estou dizendo que o anjo não apareça, não estou dizendo que as pessoas não tenham experiência, e não estou duvidando dos meus amigos pentecostais, porque são sinceros de coração. São sinceros de coração. Não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que aquilo que nós precisávamos saber a respeito de Deus já está revelado na suficiência das Sagradas Escrituras. Qualquer outra coisa a mais é para fortificar a sua fé em algum ponto que as Escrituras talvez não tenham atingido. No entanto, a suficiência das Sagradas Escrituras é suprema. Você não precisa, eu não preciso, e por isso então que Paulo está dizendo aqui que nós podemos apenas ouvir. Veja, o que o texto vai dizer. O texto de Romanos, capítulo 10, verso de número 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Como que a fé vem ao meu coração? Através do quê? Da mensagem. Na revista atualizada fala da pregação. A NVI está falando da mensagem. A revista atualizada, a nova versão Almeida, diz apenas em ouvir a mensagem de Cristo. Como que a fé brota no seu corpo? Você quer ter uma fé forte? Você quer ter uma fé inabalável? Não é vendo o anjo que você tem uma fé inabalável. Você ter uma fé inabalável significa você ter um compromisso inflexível com a palavra de Deus. É você olhar para a palavra de Deus e você ver na palavra de Deus aquilo que Paulo vai dizer em Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que a palavra de Deus é? A palavra de Deus, toda a Escritura, tudo aquilo que está nas Escrituras
é a palavra de Deus, é a voz de Deus para nós. E essa palavra de Deus que nós já temos em nossas mãos, ela faz o quê? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. Perceba, todos os verbos de reorientação do coração. Ela ensina, ela corrige, ela orienta, ela admoesta, ela trabalha nas nossas vidas. O que você precisa? Você precisa da palavra. Se você não é tão medroso como eu, você até pode orar. Porque a gente pode orar qualquer coisa, para você ver um anjo. Mas eu quero desafiar você a uma experiência mais profunda do que ver um anjo. Eu quero desafiar você a ter uma experiência profunda com a palavra de Deus. Tendo a palavra de Deus, não como um livro literal, uma literatura qualquer. Tendo a palavra de Deus como uma palavra inspirada. Como a voz de Deus. Eu fico pensando assim, qual é a expectativa sua quando você abre a Bíblia? Sabe? Qual é a sua expectativa? Porque às vezes a gente pega a Bíblia e a gente olha para a Bíblia e fala assim, ela parece que em algum momento da nossa vida cristã, ela perde a sua importância. Ela se torna algo corriqueiro, normal. A gente abre ela como abre qualquer outro livro, como qualquer outro romance. Mas o Paulo aqui está dizendo o seguinte, aquele livro que está empoeirado na sua estante é a palavra de Deus. E a palavra de Deus serve, segundo o apóstolo Paulo aqui, para exatamente tudo na sua vida. Ela é o manual do consultor. Tem alguma coisa dando errado na sua vida? Você precisa recorrer a quem? Ao coach? Não. A última moda? Não. Você não precisa recorrer ao anjo, muito menos ao anjo. Você precisa recorrer a quem? A palavra de Deus. Você precisa ir na palavra de Deus. O seu casamento está indo para o vinagre, você precisa olhar para quem? Para a palavra de Deus. A sua vida financeira está indo embora, você precisa olhar para quem? Para a palavra de Deus. O seu relacionamento com os seus filhos está um caco e você quer restaurar o relacionamento com os seus filhos, você precisa olhar para quem? Para a palavra de Deus. Porque segundo o apóstolo Paulo ali em Timóteo, ela é inspirada antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer benefício, ela é a voz de Deus. Então, quando você abre a palavra, a sua expectativa deve ser santa. Deus vai falar comigo através disso. O Criador de todas as coisas reservou essas palavras para mim e para você. Já imaginou? O Criador de todas as coisas dando a você algumas palavras de sabedoria. Você não deveria ter na palavra de Deus como algo, a coisa mais preciosa da sua vida, o maior tesouro da sua existência? Ela não deveria ficar lá na estante no Salmo 91. Porque tem casa que você vai lá, Salmo 91. Até hoje eu não entendo por causa disso, mas tá bom. Perceba, toda a escritura, ela é inspirada. Por último, se você deseja ter uma vida recheada pelo poder do Espírito Santo, as imposições, devia ser aí, as imposições, as lutas e os dilemas éticos nos mostram que estamos no caminho certo. As oposições, as lutas
E os dilemas éticos nos mostram que estamos no caminho certo. Veja o que diz o verso 3 e o verso 4. Com ênfase no verso 4. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Será que foi inútil vocês sofrerem tanto? Deixa eu te contar uma coisa. A Galácia, ela está dentro do Império Romano. E muitas vezes a gente não entende qual é o tamanho da opressão que aqueles homens do primeiro século sofriam. Deixa eu te mostrar um pequeno exemplo sobre isso. Um pequeno exemplo sobre isso. A Galácia, a igreja aos Gálatas e as igrejas espalhadas na Galácia eram igrejas que estavam dentro de um Império Romano. O Império Romano, ele era panteísta. Ele tinha um panteão de deuses. Esses deuses, ou em cada cidade do Império Romano, a cidade tinha um padroeiro, vamos chamar assim. Um deus que era o deus regente daquela cidade. Nós vemos isso muito claro, por exemplo, em Éfeso, que era a Diana dos Efésios, né? Então, se você ler a carta aos Éfesos, você vai perceber isso de maneira muito clara. Na Galácia não era diferente. Não era diferente. Você tinha vários deuses. Uma das coisas que acontecia é que, para você comercializar qualquer coisa dentro do Império Romano, você precisava ser de uma guilda. A guilda é como um sindicato. Você pertencia à guilda dos vendedores de tendas, a guilda dos vendedores de carne, a guilda dos vendedores de salgado, a guilda dos vendedores de roupa, a guilda... Tinha várias guildas que compreendiam o comércio do Império Romano. E cada guilda, cada desses sindicatos, tinha um deus padroeiro. Que você, quando estava na guilda, você era obrigado a ofertar aos deuses. Fica claro isso quando você lê a primeira carta aos Coríntios. O problema da carne sacrificada a quê? A ídolos. A carne era sacrificada a ídolos, depois a carne ia para os açougues da cidade para serem vendidas. Porque tinha a guilda dos açougueiros. Se você fosse qualquer comerciante, em qualquer área comercial, e se convertesse ao Evangelho, o Evangelho fizesse sentido a você, uma das coisas que o Evangelho faz é destruir o quê? A idolatria. Você vai começar a reconhecer que existe um único Deus. Você então não vai mais ofertar ao Deus da guilda. E você será o quê? Expulso da guilda. Se você não tem um sindicato, não pertence a uma guilda, você não pode fazer o quê? Vender. Você se tornaria um indigente. Provavelmente, você se tornaria talvez um empregado. De comerciante, você iria para empregado. Ou mesmo se tornaria um escravo. Muitos dos homens e mulheres do primeiro século da era cristã perderam as suas posses porque eles pararam de adorarem os deuses das guildas para adorar o único e verdadeiro Deus. Quando Paulo diz sobre perseguição, ele está dizendo sobre isso. Vocês enfrentaram um negócio impensável pelo Evangelho. E vocês querem voltar atrás? Vocês querem dar passos atrás por aquilo que não é o Evangelho? Deixa eu te perguntar uma coisa.
Paulo está dizendo exatamente para eles que eles precisam abrir mão. Uma resposta positiva ao Evangelho. O Evangelho é uma fé responsiva. Sabia disso? Você recebe o amor de Deus e você precisa responder a esse amor. É uma fé responsiva. O que Paulo está dizendo aos Gálatas é: qual é a sua resposta? Vocês já caminharam bem. Vocês abriram mão de muitas coisas pelo Evangelho. Não voltem atrás. Talvez você não abriu mão de nada ainda pelo Evangelho. E hoje o Evangelho está pedindo para você abrir mão de alguma coisa. Talvez você já abriu mão de alguma coisa para o Evangelho, mas você quer fazer o quê? Reconquistar, dar passos atrás. Paulo está dizendo: não dê os passos atrás. Não volte para trás. Você já chegou muito longe. Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo o seu sofrimento. Deus percebe as suas dores. Porque, afinal de contas, Paulo está falando aqui sobre o Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo tem uma particularidade que as outras pessoas da Trindade não têm. O Deus Espírito Santo, segundo as Sagradas Escrituras e segundo o Evangelho, ele habita em nós. Ele habita em nós. Ele é o Deus conosco. Ele é a promessa da Trindade. O Deus Espírito Santo está em você. Esse Deus que está em você está comunicando o Evangelho a você. Esse Deus que está em você e comunica o Evangelho a você está pedindo hoje a você: não abafe o Espírito. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua fronte e refletir na nossa conversa que nós tivemos hoje. Pai, nós estamos na Tua presença nessa noite, nós ouvimos a Tua palavra e o Teu Santo Espírito nos desafiou, Senhor. O Teu Santo Espírito que é livre, que é soberano. O Teu Santo Espírito, ó Deus, que é o Consolador da igreja, que é o Deus presente, que é o Conselheiro. O Teu Santo Espírito que amolece os nossos corações. O Teu Santo Espírito que traz temor e tremor. O Teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Teu Santo Espírito que nos é dado, Senhor, nos é dado pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Este Santo Espírito é soberano e livre no meio da Tua igreja. Porque Ele é o poder de Deus. É Ele que concede os dons. Os dons são os dons do Espírito. O fruto é o fruto do Espírito. É o Senhor, o Deus Pai poderoso, que nos concede o Espírito, que sopra aonde quer, que nós muitas vezes não conseguimos discernir de onde vem, mas nós o ouvimos. Foi esse Santo Espírito que foi prometido a Deus, que seria derramado sobre toda a carne, que os jovens ganhariam as visões e que os mais velhos voltariam a sonhar. É esse Espírito, ó Deus,
que a igreja clama hoje. Nós queremos aprender a viver no poder do Teu Santo Espírito, para testemunhar do poder do Teu Evangelho. O poder do Evangelho que é capaz de restaurar tudo e a todos. O poder do Evangelho que é capaz de transformar o meu coração, o nosso coração, as nossas vidas, os nossos relacionamentos, as nossas vocações. O poder do Evangelho. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor olhe agora para a igreja e para a necessidade individual aqui de cada um, Senhor. O Senhor conhece o coração, o drama, as dores, as lutas, os medos. O Senhor conhece o coração de cada um, ó Deus. O Senhor conhece o clamor escondido de cada um. Se faz presente agora, Senhor, na pessoa do Teu Santo Espírito, Pai, trazendo a libertação, a paz, a restauração, a renovação, Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor nos ouve, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade em Cristo Jesus. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia, Senhor. Louvado seja o teu nome, por tudo que o Senhor fez em nós e através de nós. Louvado seja o teu nome pela tua palavra. Guarda-nos em Cristo, Senhor. É o que nós te pedimos. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.